O nosso cordial boa noite a todos, extensivo aos que nos assistem pela live, pelas redes sociais. E é sempre muito bom estarmos de novo reunidos na Casa do Caminho, na Casa de Bezerra, na Casa de Jesus, para mais um grande banquete, né? Ter a oportunidade de chegar a uma casa de oração como a nossa, nos dias difíceis que estamos vivendo, é sempre um privilégio, é uma dádiva, é uma graça. Só por isso já precisamos ser gratos. Hoje nós estamos assim um pouquinho mais alegres do que costumamos estar todas as quartas-feiras, porque é um motivo de alegria estarmos aqui. Mas para aqueles que não sabem ou não lembram, no próximo dia 29 é o dia que comemoramos, é o aniversário de Bezerra de Menezes, né? Nasceu no dia 29 de agosto. E assim, então, como nós só temos reuniões às quartas-feiras, nós vamos fazer a nossa homenagem a Bezerra hoje. Não é nem uma homenagem, é uma reunião de gratidão, né? A Casa do Caminho deve muito a esse nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Devemos tudo na realidade. Toda a nossa inspiração, toda a nossa orientação, todo o sucesso dos nossos trabalhos, tudo aquilo que realizamos, e muitas vezes com dificuldade, mas agradecemos ao nosso querido Bezerra. E por isso, nós estamos reunidos nesta noite para essa grande homenagem, esse grande gesto de gratidão. Fazendo parte desta grande homenagem, e que vai abrilhantar em muito a nossa noite, nós temos aqui o nosso irmão Daniel, que é um trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade. A grande maioria já o conhece, ele está sempre aqui, é sempre muito gentil com a nossa casa. Normalmente ele se faz acompanhado da sua esposa Aline, que por várias vezes também já esteve aqui fazendo palestra conosco, mas hoje ela está impossibilitada de vir, mas tenho certeza que ela está assistindo a gente pela live, e aí fica o nosso abraço à nossa querida Aline, tá? O Daniel aqui, hoje eles se separaram, mas só momentaneamente, tá certo? E ele aqui vem falar, não podia ser diferente, sobre Bezerra de Menezes, tá bom? E antes de iniciarmos propriamente dito, nós vamos então pedir a Brisa para iniciarmos com o nosso canto. Pois aqui és o médico dos pobres, jovens, velhos e nobres recorrem a ti. Bezerra, muito obrigado, ceareiro incansável, tantos anos de trabalho na senda do bem. Caravanas de
E assim que o nosso querido Bezerra possa abençoar todos nós. E a mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelo, pelo irmão José, tem como título Consciência e Punição. As atitudes infelizes que esteja tomando contra os outros não serão uma forma inconsciente de autopunição? Não estarás desejoso de desencadear processos de autofagia, como quem quisesse fazer desmoronar a própria vida? Caminhando deliberadamente para o erro, não estarás querendo destruir tudo que construíste? Não será um processo de insatisfação íntima? A tua rebeldia manifesta contra os que convivem contigo, na realidade não será uma revolta contra ti mesmo? Não estarás provocando suicídio moral? Esperavas de ti tanto assim? Este nunca será o caminho da superação. Reconsidera, admite os atavios da própria personalidade e recomeça. Que assim seja. E assim então vamos à prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Renovados pelo ideal da paz, aqui nos encontramos para agradecer. Agradecer por esses momentos sublimes que as nossas consciências estão tendo a oportunidade de experienciar em planeta Terra. Somos felizes pelo nosso encontro com a luz. E a nossa consciência se sente muito grata, porque no dia de hoje, aqui nos encontramos no Grupo Espírita Casa do Caminho, envolvidos pelas emanações de paz, sentindo as vibrações cósmicas da luz, a nos guiar e a nos orientar na senda do bem. Tendo como amigo o nosso querido vovô Bezerra, esse pastor que em nome do Cristo aqui está a envolver a todos nós com seus eflúvios de carinho, dizendo a todas as nossas consciências: confiem e não temam. Obrigada por eu e meus irmãos de ideal, de estarmos aqui neste momento, nesse hospital escola, recebendo o abraço da paz. E que esse abraço da paz, essas emanações envolvam cada ponto do nosso orbe planetário, ofertando a todos equilíbrio, bom ânimo, luz e amor. E a nossa casa se sente muito feliz pela presença de mais uma vez o nosso irmão Daniel, estar aqui conosco participando deste banquete espiritual. E renovados no bem, agradecemos a nutrição espiritual que a espiritualidade nos proporciona através do seu alfabeto divino. E sendo assim, damos início à nossa reunião Amor e Caridade sobre essa chuva de bênçãos e como somos gratos pela oportunidade do aprendizado. Que assim o seja, graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão Daniel. Queridas companheiras, companheiros, amigas e amigos, muito boa noite. Não me canso de dizer, a cada vez que tenho a oportunidade de estar aqui nessa casa, seja em postura de serviço ou não, que cada oportunidade dessa me é enorme alegria, enorme motivo de felicidade. Então, gostaria de reafirmar que, na verdade, cada vez que sou convidado, cada vez que posso estar aqui, recebo um verdadeiro presente, com todas as bênçãos que sinto
e que percebo vindas desta casa. Acho que é um motivo de muita felicidade para todos nós termos essa possibilidade em nossas vidas. Me sinto muito pequeno, humildemente falando, para conduzir um tema como o da noite de hoje. De uma enorme responsabilidade, evocando este apóstolo da caridade, o nosso irmão Bezerra de Menezes. Ao mesmo tempo que me sinto muito feliz pelo convite e honrado por essa oportunidade, sinceramente, me sinto muito pequeno para a tarefa. Mas me esforçarei, tentarei fazer o meu melhor nessa noite, para que essa seja uma oportunidade muito útil e feliz para todos nós. Meu nome é Daniel, sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade do bairro Olaria, do município do Rio de Janeiro. Falar de Bezerra, inicialmente, José falava da inspiração desse nosso companheiro para cada um de nós. Falar de Bezerra, inicialmente, para mim, recebendo recentemente uma inspiração, significa, nesse momento, falar do ministério de vida de cada um de nós. O que quero dizer com isso? Entendo e creio que entendamos que cada um de nós tem um ministério, tem uma obra a executar durante a encarnação, tem tarefas a fazer, um ministério consigo próprio, um ministério com a sua família, um ministério com o mundo, ou seja, os semelhantes fora da nossa casa, e com toda a criação, a chamada Mãe Natureza, um ministério com o próprio Deus. E Bezerra é um desses espíritos que, obviamente, após caminhar por séculos e milênios de sua própria existência, no progresso, no necessário progresso intelecto, moral, individual de cada criatura de Deus, Bezerra é um desses grandes exemplos de que um indivíduo pode chegar ao ponto, antes mesmo de ser puro espírito, num planeta de provas e expiações como o nosso, pode chegar ao ponto de ser executor de inúmeros ministérios, de inúmeras obras, para a sua própria encarnação e especialmente para os seus semelhantes. E inevitável falar sobre isso, sem deixar de pensar que, quando nos damos conta em nossas vidas que temos obras a executar, e não falo aqui das obras que erguem paredes de tijolos, falo aqui das obras referentes ao nosso progresso, àquelas que nos induzem a sermos espíritos mais adiantados, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. Quando nos damos conta, em nossas encarnações, que temos obras a executar e queremos fazê-las bem e cada vez melhor, é impossível não nos perguntarmos como vai a nossa relação com as coisas do mundo e com as coisas celestes. Por que digo isso? Porque Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso querido
vovô Bezerra, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, este apóstolo da caridade, por todas as suas atitudes em sua encarnação como Bezerra, nos dá inúmeros exemplos e nos aproxima de Jesus, nos aproxima de Allan Kardec, nos aproxima de Deus, porque sabemos que, apesar de espírito não perfeito, é um espírito muito elevado e que esteve há menos de 200 anos reencarnado no nosso país e vivendo nas terras cariocas, especialmente para nós, habitantes do município do Rio de Janeiro. Ele é ainda mais esse ponto de aproximação com a sua história, daquilo que entendemos, ou pelo menos queremos entender, do que é executar boas obras nas nossas vidas. Bezerra é esse indivíduo, é esse espírito que nos serve como, além de várias outras coisas benéficas, nos serve como poderosa ferramenta de aproximação com Cristo, de aproximação com Deus, com a doutrina espírita e com as virtudes que sabemos nos fazem muito bem quando decidimos exercitá-las, essas virtudes. Pensando assim, e obviamente, quando cremos, quando entendemos, não só queremos pensar, mas queremos executar assim, paramos para pensar na nossa relação, como dizia há minutos atrás, com as coisas do mundo e com as coisas de Deus. E aí paramos para refletir. Queremos ter dinheiro, queremos ter reconhecimento, queremos ter amor, queremos ter paz, porque entendemos, encarnados, que essas coisas ou sentimentos são instrumentos de felicidade. Correto, companheiras e companheiros? Correto, companheiras e companheiros? Queremos ter dinheiro, queremos ter reconhecimento, queremos ter amor, queremos ter paz. E aí, nos utilizamos dos exemplos desse nobre amigo, o nosso querido Bezerra, falando, por exemplo, de sua relação com o dinheiro. Primeiro, não podemos esquecer que ele nasceu no início do século XIX, no município cearense do semiárido nordestino, do sertão. Companheiras e companheiros, vocês imaginem o que é nascer desde o início com uma prova no sertão brasileiro, hoje. É fácil ainda nos dias de hoje? Quiçá há mais de 100 anos atrás, já começa por aí. E desde muito jovem, ele, apesar de não ter grandes dificuldades financeiras, já tem uma dificuldade de vida do ponto de vista material, a começar por onde ele, espírito, escolheu reencarnar. Vem muito jovem para o Rio de Janeiro, aproximadamente 19 anos, e começa a vivenciar dificuldades financeiras, porque então vai ser estudante de medicina e precisa se manter na cidade do Rio de Janeiro. Para isso, dá aulas de filosofia, de matemática, trabalha sempre e vive sempre com dinheiro muito contadinho, mas nunca se negou a ajudar os mais pobres. Como médico,
obviamente depois de formado, seguindo a carreira médica, nunca buscou o enriquecimento. E, a todo momento, quando solicitado, através de consultas gratuitas ou de doações de dinheiro ou de outras questões materiais, ele nunca se negou. Porque Bezerra é um desses espíritos, percebam, companheiras, que estou falando sobre a nossa relação com o dinheiro. Bezerra é um desses espíritos que, após trilhar longa estrada, obviamente, já entendeu que o dinheiro no mundo é ferramenta para passarmos com o mínimo de dignidade e com construções para o outro, é ferramenta material para esses objetivos. Entendeu que o dinheiro não é feito para ser ajuntado aos montes e muitas vezes permanecer num local de depósito de riquezas, enquanto aquele que era o seu dono não conseguiu aproveitá-lo porque viveu uma vida inteira querendo juntar dinheiro. Entendeu que o dinheiro é instrumento de progresso intelectual, de progresso científico, de criação de oportunidade, de dignidade dos semelhantes. Entendeu que o dinheiro é esse instrumento, essa ferramenta que nos deve. É necessário que sejamos previdentes. Só que entre mesquinharia, avareza e previdência, se não tomarmos cuidado, pode ser que falhemos diante não só da nossa vontade de ajuntar, mas especialmente da nossa capacidade de partilhar as poucas riquezas que possuímos. Bezerra é um desses espíritos que já nessa encarnação já tinha entendido que se Deus, como nos ensina Jesus, dá de comer às aves do céu e veste o lírio do campo, quer na verdade que nós nos preocupemos em conquistar o reino de Deus e toda a sua justiça. E isso ele fez abundantemente. E quando não tinha moedas no bolso, pessoal, o que ele fazia? A exemplo dos apóstolos diretos de Jesus, o que tenho, dou-te. Não tenho moedas, mas dou-te um abraço curativo, dou-te palavras, dou-te sorriso, dou o meu próprio paletó. Leva contigo para a sua família a minha bênção, aquilo que eu posso fazer e te emanar muito mais do que eu posso te dar. E sabe, pessoal, fico refletindo sobre essas questões no nosso dia a dia. Essa é uma coragem que poucos têm. A coragem de dizer para si próprio: Deus proverá. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou continuar trabalhando, eu vou seguir adiante no caminho do bem, no esforço da minha transformação moral para melhor, e aconteça o que me acontecer, Deus proverá. Seja doando o que tinha ou o que não tinha, seja não cobrando inúmeras consultas, como médico, Bezerra, na sua relação com o dinheiro, é mais esse luminoso exemplo que nós temos para que nós saibamos viver menos desapegados, menos preocupados em ajuntar, mais atentos em partilhar, não só o dinheiro propriamente dito, mas o pouco que temos com aqueles que têm menos ainda do que nós. Que nós saibamos compartilhar o material sem nos preocuparmos exageradamente, demasiadamente, se no dia seguinte ou em breve teremos o que comer, o que vestir. Queremos dinheiro,
Queremos reconhecimento. Por que queremos reconhecimento, companheiras e companheiros? Por que somos tão preocupados em querermos reconhecimento? Muitas vezes fazemos buscando o reconhecimento dos outros. Nos preocupamos em agir no bem, contanto que tenha plateia, contanto que tenham observadores que nos reconheçam. Por que buscamos com tanto esmero o reconhecimento? Será que ainda somos especialmente vaidosos? Será que ainda somos significativamente dependentes de algo que nos salve ou que nos estimule de fora para dentro? Porque ainda não entendemos, assim como o exemplo desse nosso amigo Bezerra de Menezes, que o que nos faz feliz e o que nos move não é a opinião do outro, o reconhecimento externo, mas aquilo que semeamos dentro da nossa intimidade e que fazemos germinar e florir pelo bem do próximo. Falávamos que para nossa felicidade queremos dinheiro, reconhecimento, amor, paz, dentre outras coisas. Onde Bezerra buscou o reconhecimento? Quando fez algo querendo ser visto e aplaudido pelos outros? Até nisso, um exemplo para nós. Não paramos para pensar como somos dependentes de reconhecimento. Temos notícias do mundo espiritual que Bezerra continua trabalhando, óbvio, não poderia ser diferente com um espírito como ele, continua trabalhando até os dias de hoje pela pátria brasileira e pelo planeta Terra. Temos notícias de homenagens feitas após 50 anos, por exemplo, da sua desencarnação, onde, numa solenidade presidida pelo anjo guardião do Brasil, o guia espiritual da nossa pátria, o anjo Ismael, com a presença de vários espíritos espíritas expoentes, já desencarnados e também encarnados, foi oferecido a Bezerra a possibilidade de não mais precisar trabalhar pelos irmãos do planeta Terra. E ele, humílimo, muito humildemente, não preocupado em reconhecimento, preocupado sim, em continuar atendendo àqueles que ele considerava os mais necessitados, diz que, se ele pudesse solicitar alguma coisa, que ele continuasse atendendo aos irmãos sofredores, não só os brasileiros, mas aqueles que poderiam ser atendidos no nosso planeta terreno. E inicia esse pedido dizendo: não sou merecedor. Este humílimo servidor, na verdade, quer se manter junto à nação brasileira e ao planeta Terra. E companheiras e companheiros, essa foi uma colocação feita, uma possibilitação feita simplesmente pela Mãe de Jesus, por Maria Espírito. Tamanho merecimento e reconhecimento que esse Espírito tem e faz questão de não ser reconhecido. Buscamos na nossa vida amor. Queremos ser amados.
E muitas vezes nos mantemos armados contra os nossos semelhantes. Confundimos amor com sexo. Muitas vezes, equivocadamente, entendemos que o amor é aquele que sentimos por quem temos afinidade, por quem já nos ama. E esquecemos que o amor, no sentido lato da palavra, é aquele prescrito pelo Cristo de Deus, por Jesus. Porque, como ele mesmo diz, amar quem já te ama, onde o mérito disso? Onde o merecimento? Assim fazem os publicanos, que eram personagens da época de Jesus, que não eram bem vistos. O mérito está em amar aqueles que não te amam. E Bezerra, mais uma vez, nos preenche de inúmeros exemplos sobre essa questão. Ama a todos indistintamente, como médico, como político, procura dedicar a sua carreira política sempre aos mais necessitados, aos mais carentes da sociedade. Com um filho doente em casa, numa verdadeira postura de amor ao próximo e de fé, diz para a esposa: ele vai ficar bem, mas eu preciso sair atender uma pessoa que está precisando mais. Não é deixar de amar o seu próprio filho, é dar o cuidado necessário, acreditar no amor de Deus e ir fazer a sua parte, ir fazer o seu trabalho, amando alguém não da sua família, algum outro desconhecido. Companheiras e companheiros, é claro que para chegar num patamar de aperfeiçoamento espiritual como o de Bezerra de Menezes, todos nós aqui, sem exceção, ainda estamos muito distantes. Bezerra de Menezes é um espírito que tem longa estrada. É esse nosso vovô, esse nosso pai, esse nosso irmão, já tão adiantado, mas que, como disse, pela figura brasileira, pelo cidadão também carioca que foi, pelo espírita que representa e, sobretudo, pelo cristão que é, ele nos incentiva porque nos aproxima desse caminho capaz de ser seguido e deste aperfeiçoamento que cada um de nós tem a certa capacidade de atingir. Quando relembramos os feitos de Bezerra de Menezes, é claro que nenhum de nós tem a pretensão de ser como ele já. Mas, como importante lembrança e, sobretudo, homenagem e gratidão a este irmão, nós concluímos indubitavelmente que todos nós temos a capacidade de fazer, não exatamente nesse momento, mas daqui a algum tempo, tudo e mais do que ele fez. Ele é este exemplo que, por nos aproximar das virtudes de Jesus, como alguém vivo muito próximo de nós, nos incentiva ao encorajamento diário para que nos trabalhemos, por exemplo, também ao entendimento do amor. Como queremos ser amados se temos dificuldade de amar os nossos semelhantes? Se temos dificuldade de amar a nós mesmos? Se temos dificuldade de entender o que é o amor e ainda de praticar? E aqui vai uma importante reflexão, companheiras e companheiros. Desculpe-me se gerarei desconforto íntimo. Desde já peço perdão,
Mas entendo que quando falamos do Evangelho, quando falamos da doutrina espírita, inevitavelmente, e quando estudamos, inevitavelmente nos surge, ou pelo menos deveria nos surgir, intimamente, um desconforto psicoterapêutico. Nas nossas vidas até hoje, somos as pessoas que mais queremos receber, que mais queremos ser cuidados, que mais queremos ser servidos, ou somos as pessoas que nos preocupamos em mais dar, em doar, que nos preocupamos mais em acolher, que nos preocupamos mais em servir? Aqui nenhum de nós precisa responder essa pergunta verbalmente. A reflexão que potencialmente gera desconforto nesta pergunta enunciada agora é para que seja respondida pessoalmente. Porque em que grupo de espíritos vocês acham que Bezerra se encontra? Nos que mais querem servir ou nos que querem ser servidos? Nos que mais querem doar ou nos que querem receber? E por que será que ele se encontra entre o grupo de espíritos que mais quer servir? Porque ele já entendeu que este é o caminho da felicidade. Gente, paramos para fazer uma análise breve sobre algumas características da encarnação deste espírito como Bezerra de Menezes. Nascido no sertão nordestino há mais de 100 anos atrás. A gente está falando de 170 anos atrás, 1831. 170? 140, né? 31 para... Não, 190, gente. 21. 1831, 190 anos atrás. Vem jovem sozinho para o Rio de Janeiro, capital, com poucas condições, faz medicina, torna-se militar, médico dos pobres, não ajunta, incansavelmente ajuda o seu semelhante, se casa, tem a primeira esposa falecida depois de 5 anos, casa-se de novo, ao todo tem 9 filhos, ao que se sabe, gostava da lei de reprodução, ele criou 9 filhos, político, naquela época já falava sobre ecologia, ou seja, ele já era um ambientalista, era abolicionista, ou seja, era contra a escravidão, foi influente, e por muito influente, no processo do abolicionismo. Com 55 anos, homem público, reconhecido, político, médico, personalidade de destaque da nossa cidade, numa reunião de quase 2.000 pessoas, ele se declara espírita. Gente, sabe lá o que é isso? Na segunda metade do século XIX, um país essencialmente católico, na capital do país, um homem público, vir a público e dizer que era espírita. Sabe lá o que é isso, pessoal? Se até hoje eu conheço vários de nós que têm vergonha de dizer que é espírita, porque vai ser confundido nas palavras dessas pessoas envergonhadas, vão achar que eu sou macumbeiro. E qual o problema se fosse? Você é uma pessoa do bem? Uma pessoa que procura ser melhor? Uma pessoa que é um bom exemplo para a sociedade? Gente, se até hoje a gente tem companheiros das lides espíritas, tem dificuldade de dizer, não, eu sou espírita.
Você é kardecista? É quase isso, porque kardecismo não existe, eu sou espírita. A doutrina, sim, codificada por Allan Kardec. Sabe o que é Bezerra falar em público, admitir ser espírita naquela época? Estava preocupado com reconhecimento? Nem um pouco. Ele queria era seguir aquilo que, nas palavras dele, quando teve contato com o Livro dos Espíritos, ele dizia: parece que eu já tinha lido essa obra, parece que eu sou espírita de nascença. Isso com 44 anos de idade. Ele tem contato com o Livro dos Espíritos. E anos após declara-se publicamente como espírita. Mais adiante, não bastasse isso tudo, ele é verdadeiro conselheiro de amigos que o admiravam, amigos esses que fundaram a FEB, a Federação Espírita Brasileira, a casa máter do espiritismo no Brasil. Foi presidente por 2 vezes da FEB e administrou dissensões graves no movimento espírita da época. Chega um momento, companheiras e companheiros, que nós temos a oportunidade de reencarnarmos já com o intelecto e o progresso adquiridos pelo nosso próprio esforço e assumirmos uma prova como a dele: médico, militar, político, escritor, jornalista, esposo, pai, homem público, caridoso, espírita, divulgador e representante do movimento espírita. E isso tudo feito buscando o exemplo do amor que Jesus nos prescreve. Ele é exemplo para nós da nossa boa relação com o dinheiro, com reconhecimento, com amor e com a nossa própria paz. Por que digo a nossa própria paz, companheiras e companheiros? Vocês já se fizeram uma pergunta? A maior parte das horas do dia, vocês passam preocupados, com medo e sobressaltados, ou vocês passam tranquilos, serenos e esperançosos? A maior parte dos minutos do seu dia, faça uma reflexão, desculpe se gero novamente desconforto. A maior parte do nosso tempo, como a gente tem passado? Ele é o exemplo de como devemos lidar com a nossa própria paz. Por quê, pessoal? Se nós nos colocamos na postura de quem quer mais receber, de quem quer mais ter doações, de quem quer mais ser servido, de acordo com a realidade da nossa vida, nós vamos viver satisfeitos ou insatisfeitos? É claro que viveremos insatisfeitos, companheiras e companheiros. Se nós vivemos a maior parte do nosso tempo sobressaltados, preocupados, angustiados e com medo, o que nos falta sentir, aprimorar em nossa intimidade? Que sentimento é esse que nos falta? Será a fé? Será a fé? A fé raciocinada que nos diz o seguinte: existe um Deus que é perfeito, um Deus que nos conhece um a um, que nos conhece pelo nome, que sabe o que sentimos, que sabe mais do que queremos, o que precisamos para as nossas vidas. Um Deus que nos quer bem, que não é vingativo, mas que espera a nossa mudança de atitude para melhor no nosso cotidiano. Um Deus que quer nos ver
em exercício de contínua transformação, nos inspirando, sim, com exemplos como do nosso querido irmão Bezerra, mas mais do que se inspirando e se emocionando, querendo botar a mão na massa para a própria transformação moral para melhor. Deus espera ver em nós essa mudança dentro do nosso possível, porque, como dizíamos, não dá para ser um Bezerra de Menezes nesta vida, mas dá para ser um pouquinho melhor dentro do nosso possível. Deus quer ver essa mudança dentro de nós e quer que nós saibamos valorizar muito mais o dar do que receber, muito mais o dar-se do que ser servido, muito mais o servir do que esperar dos outros que os outros nos atendam. Dessa forma, companheiras e companheiros, inevitavelmente em nós surge um sentimento que não saberemos explicar de onde vem. Um sentimento de segurança, de elevada autoestima, sem ser orgulho, sem ser empáfia, sem ser soberba ou vaidade, mas um sentimento que vai nos guiar adiante, diante de qualquer prova que recebamos no nosso dia a dia, a exemplo desse querido companheiro Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Buscamos dinheiro, reconhecimento, amor e paz. Além disso, não poderia deixar de ressaltar aqui o exemplo de Bezerra como político e como membro do movimento espírita. Bezerra dizia que política é a ciência de criar o bem de todos. Política é a ciência de criar o bem coletivo. Reparem, companheiras e companheiros, ciência, conjunto de conhecimentos. Para quê? Para gerar o bem de todos. E o que a gente faz em relação à política, pessoal? Eu não acompanho política, porque não vale a pena. Eu não acompanho, eu não quero saber no noticiário. Aqui não criaremos debate partidário, companheiras e companheiros, porque não é esse o caso. Isso seria totalmente improdutivo, porque cada um tem as suas crenças, os seus valores e defende as suas filosofias políticas partidárias. Não é isso que queremos tratar aqui. Aqui queremos trazer o exemplo de político Bezerra, para que fique muito bem gravado em nossas mentes o seu ensinamento de que política é importante. Acompanhar o cenário político é importante. Entender o que é feito e acompanhar aqueles que nos governam é importante, para saber se, a exemplo desse homem caridoso, esse apóstolo da caridade e político exemplar Bezerra de Menezes, aqueles que fazem política no nosso país, especialmente, estão realmente usando esta ciência para o bem de todos ou não. É impossível deixar de pensar nisso quando falamos de Bezerra de Menezes, pelo menos para mim. E falando do seu exemplo, o seu exemplo que lhe dá o carinhoso e digno apelido ou alcunha, se assim nós quisermos dizer, de Kardec brasileiro, ele foi aquele, como já dissemos, corajoso homem público que naquele momento se assumiu como espírita e, mais do que isso, além de estudar e divulgar intensamente a doutrina dos espíritos naquela época, pessoal. A gente está falando de quase 100 anos atrás. Naquela época,
intensa divulgação, ele foi um membro de trabalho incansável para o movimento espírita. O que é o movimento espírita, pessoal? O que é o movimento espírita? Movimento espírita é a mesma coisa que doutrina espírita? Não, né? A doutrina espírita é aquilo que nós estudamos nas obras fundamentais de Allan Kardec. Todas as obras organizadas por Allan Kardec são, portanto, doutrina espírita. O movimento espírita é a composição dos adeptos do espiritismo, das suas casas espíritas, que têm o dever de divulgar, praticar e manter a unificação do espiritismo. O que é a unificação? Unificação é: isso aqui é doutrina espírita, isso aqui não é doutrina espírita. O que não é doutrina espírita, a gente não pratica no movimento espírita. Ou seja, a gente não pratica como espíritas e não praticamos nas casas espíritas. Tudo aquilo que não é doutrina espírita. A gente pratica o espiritismo, aquilo codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Isso é unificação. O movimento espírita tem o empenho em divulgar, praticar e unificar esse processo do espiritismo no local onde ele se encontra. Bezerra de Menezes, apesar de não ter fundado diretamente a Federação Espírita Brasileira, que é onde nasce o movimento espírita no Brasil, e até hoje, movimento espírita exemplo para o mundo. Não sei se vocês sabem disso, pessoal. Apesar de o espiritismo ter nascido na França, o movimento espírita brasileiro é referência para o mundo. Ele não fundou diretamente a Federação Espírita Brasileira, mas era conselheiro e era admirado por aqueles fundadores. Foi presidente e segurou e administrou muito pepino naquela época. Porque naquela época existia uma dissidência entre os chamados espíritos místicos e os espíritas místicos e os espíritas chamados cientistas. Ou seja, os primeiros valorizavam a questão religiosa da doutrina, os outros a questão científica, fenomenológica e até possivelmente filosófica. Porque nós sabemos que a doutrina tem um tríplice aspecto: o aspecto filosófico, científico e religioso, não necessariamente nessa ordem. Então ele segurou ali uma brabeira. Ele teve que, com muito jeito, de forma muito caridosa, conduzir essas dissensões para manter aquela casa de pé, a chamada Federação Espírita Brasileira. E aí eu pergunto para vocês, companheiras e companheiros, qual a nossa relação com a doutrina espírita? Qual a sua relação com a doutrina espírita? Nós temos vindo à casa espírita mais para ter água fluidificada, tomar o passe, sermos mais... Não quer dizer que não tenhamos que fazer isso, tá, companheiros? Nós temos mais para isso, temos vindo mais para isso, ou para sermos, não só na casa espírita, mas na sociedade que nos cerca, família, vizinhança, trabalho, locais de estudo, sermos agentes do bem, porque conhecemos doutrina espírita. O que nós temos feito? Essa é uma reflexão que, a exemplo de Bezerra de Menezes, nós devemos nos fazer. De novo, não para ser um ou uma Bezerra de Menezes, mas para ser alguém que pode ser uma potencial ferramenta também nesse sentido da divulgação e, sobretudo, da prática do espiritismo, porque praticar espiritismo nada mais é do que praticar aquilo que Jesus nos ensina. Nós temos sido bons exemplos
na sociedade que nos cerca, na nossa fala, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Nós temos sido pacificadores ou temos distribuído aflições? Nós temos sido as pessoas que querem mais fazer o bem ou temos sido as pessoas neutras, preguiçosas do ponto de vista moral e até mesmo perturbadoras para aqueles que nos cercam? A exemplo de Jesus e, no caso, nesta homenagem e reconhecimento na noite de hoje de Bezerra, também podemos e devemos fazer essa reflexão. Companheiras e companheiros, hoje é um dia de festa, hoje é um dia de comemoração, é um dia de homenagem e, como muito bem disse José, sobretudo é um dia de agradecimento. Sei que, potencialmente na minha fala, posso ter gerado desconforto, mas não posso perder a oportunidade, no meu humilde entendimento, de fazer com que esse dia de falar desse irmão tão grandioso de nossas vidas não se tornasse mais uma oportunidade de úteis reflexões para as nossas vidas. Entendo que não crescemos com elogios, entendo que só crescemos e saímos da nossa zona de conforto quando recebemos avaliações sinceras, que nos geram muitas vezes desagrado e desconforto, quando recebemos críticas pessoalmente, preferencialmente construtivas. Entendo que aquele que vive esperando e só recebendo elogios, dificilmente segue adiante e estará pronto para uma vida de provações, como são as nossas vidas neste planeta de expiações e provas. Finalmente, acredito que cada um de nós tenha uma história com vovô Bezerra. Cada um de nós tenha algo para contar, algo que tenha vivenciado com esse irmão querido. Eu, desde pequenininho, por nascer num lar espírita, vejo uma curiosa foto de um senhor barbudo preso na parede. E aí perguntei, desde cedo perguntava para o papai: papai, quem é esse vovô? E ele, muito carinhosamente, como existe em nossos corações, respondia: esse é o vovô Bezerra. Esse é o vovô Bezerra, o médico dos pobres, um homem bom, um homem que só fez o bem, um homem que nos ensina a amar até hoje. E sempre que você precisar, meu filho, pode pedir para vovô Bezerra, que, se for possível, ele vai te atender. Temos, companheiras e companheiros, não só a oportunidade de pedir a esse Espírito pela nossa saúde física, porque ele é conhecido como médico, mas também temos a oportunidade, pelas bênçãos que ele promove, não só para o nosso país, mas para o planeta, de pedir para ele a força e a coragem, para que nos inspiremos nos seus exemplos e que tenhamos a força de praticar um pouquinho do que ele praticou, para a felicidade dos nossos semelhantes, para aqueles que nos cercam, para os nossos familiares, para o desconhecido que está dormindo na rua, para o mais miserável, às vezes não só do pão, mas da alma também. Pedir para ele a força e a coragem de assim praticar, inspirado por ele e pelos seus trabalhadores, porque fazendo dessa forma, nós próprios, fazendo isso nas nossas vidas, inevitavelmente seremos um pouquinho mais felizes. Queridas companheiras e companheiros, muito humildemente reafirmo que me considero muito pequeno para estar aqui na frente. É autêntica a minha fala e o meu sentimento quando isso anuncio. Mas me empenhei
para transformar esta oportunidade numa valiosa reflexão para as nossas vidas, além, obviamente, da doce lembrança do nosso Bezerra. Fiquemos todos em paz, com gratidão por ele, e eu especialmente com muita gratidão por estar aqui junto de vocês. Muito obrigado. Pois é, não nos cansamos de ouvir falar de Bezerra. Um grande exemplo a todos nós, né? Mesmo diante das dificuldades relatadas aí pelo nosso irmão Daniel, daquela época, e ele foi perseverante, né? Venceu e mostrou que é possível. Ouvir falar de Bezerra é prazeroso. Ouvir através das palavras do nosso irmão Daniel é mais agradável ainda, né? E continuamos querendo ser gratos a todo dia, a toda hora, a todo instante, por tudo, por todos os motivos. E se agradecermos a todo instante, ainda será muito pouco, né? Pois temos a graça de Deus, temos a bênção de Jesus, temos o amparo de muitos e muitos amigos espirituais, e temos o nosso querido Bezerra, que é mais íntimo nosso, né? Que ninguém nos ouça, mas ele é bem íntimo nosso, né? É o nosso Bezerra, está conosco, né? Então a nossa casinha é muito honrada por tê-lo como patrono inspirador, e que ninguém nos ouça, eu em especial, né? Para carregar um fardozinho que às vezes não é nada leve, que seria sem Bezerra. Aí a coisa ficaria difícil. Então somos todos gratos e felizes, né? Tudo é motivo de alegria. Os problemas existem, não se iludam. Quando sairmos do portão para fora, eles estão lá fora nos esperando, tá? Mas vamos sair renovados, fortalecidos, conscientes que não estamos sozinhos, somos amparados, né? Somos acariciados, somos afagados quando a dor parece grande, quando a tristeza quer chegar perto, né? Aí a gente vai lembrar desses momentos de alegria. E aí tudo passa. Não é assim que a gente aprendeu? Tudo passa. Então tudo vai passar. As coisas boas também passam, né? Mas as ruins também. E que a misericórdia de Deus continue conosco. E como estamos alegres, é motivo de alegria, hoje não faremos os nossos passos, tá? Não. Já estamos todos energizados com as bênçãos de Bezerra. Ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Mas como tem festa, tem presente. Por favor, Márcia, a lista dos presentes, por favor. Eu não botei meu nome, Zé. Eu não botei o nome no caderno. Eu não vou ser sorteado, Daniel. Então vamos colocar aqui esse é o nosso Daniel.
Olha aqui, nós temos uma relação de 90 pessoas, mas nós não temos 90 pessoas no salão, tá? Muitos faltam e a gente substitui, aí a lista dá 90 pessoas. Pode ser que a gente chame um nome que não esteja aqui, né? Então nós vamos pedir ao nosso irmão Daniel que diga um número de 1 a 90. 17, eu gosto desse número. Diogo Ferreira, tá aí? Vai lá. Diga o número, Allan Kardec, de 1 a 90. 89? Acabei de colocar agora 89, o Daniel. Só tem mais um. Diz aí, ô Cristina, de 1 a 90. 51 não é uma boa ideia, não. Maria Vitória. Está aí, Maria Vitória? Não, aqui não está como falta, mas ela não está aí. Diz o número da Anneli, de 1 a 90. Diz o número. 10. Bernard. Está aí? Bom, o Daniel, logicamente, gentilmente, quer passar a outra pessoa, tá? Então ele vai dizer o número que ele quer passar. 62. Nalu. Chega no final da reunião, ainda ganha prêmio. Mas ela não chega no final, não. Ela está lá em cima com os nossos adolescentes. Uma tarefa árdua. Bom, vamos ao lado bom da coisa, né? Festa tem sempre comes e bebes. Mas antes disso eu preciso... Não. O meu já está reservado. A gente precisa ser gentil e divulgar. Nós temos uma pessoa na casa que é sempre uma gentileza de pessoa, né? E nos doa, em momentos de festa, algo que agrada aos olhos, pela beleza que vocês vão ver, e posso afirmar, agrada muito ao paladar. A nossa irmã Michele, levanta o braço, por favor, Michele, eu quero que todo mundo te conheça. Faz uns bolos fantásticos, eu sei porque eu já comi, tá? Então, quer encomendar dia dos namorados, dia de Natal, dia das mães, dia dos pais, dia de nada, e ela também faz, tá, entendeu? E é fantástico, não é uma propaganda gratuita, não. Eu sou enjoado para bolo, e é os bolos dela. Esse é um browniezinho, né? Eu não comi, mas não precisa nem dizer que eu tenho que comer pelo menos uns 4, né? Né? Mas tudo bem. Então, desde já agradecemos a nossa irmã Michele, o seu carinho, né, com a Casa do Caminho, e que Bezerra tem mais uma tarefa de também colocar nas suas bênçãos a Michele com a sua família, sua mãe que está com ela também acompanhando, né, para que ela possa continuar doando esses mimos para a gente, tá bom? Mas não esqueçam da Michele, tá bom? Agora nós vamos distribuir, enquanto a Bisa canta uma música, eu vou pedir, tá? Dá o meu, Aline. Senão você vai que não sobra. Esse aqui é do Daniel, ele e a famíliazinha, porque ele só tem 3 filhos só. Entendeu? Tá? E a nossa irmã Aline, se estiver nos assistindo, eu quero dizer para você que está levando o seu, tá?
Obrigado, Bisa. De elevarmos os nossos pensamentos, observarmos e sentirmos as vibrações que pairam no nosso ambiente. Logicamente, no ambiente de tanta luz, aqui também são trazidos os irmãos mais necessitados para serem socorridos. Aqui é um hospital, é um templo de luz, onde Jesus, através de Bezerra e dos seus mensageiros, enviam esses irmãos que ainda perambulam na ignorância e aqui são trazidos para que recebam essas melhores vibrações, para que recebam alguma doutrinação, alguma orientação que os façam seguir um novo caminho. Aqui é o lugar, meus irmãos, do refazimento, do conforto, do afago, onde Jesus vem derramar as suas bênçãos, onde esses amigos espirituais e o nosso querido Bezerra, com sua falange de luz e de trabalhadores, aqui vem socorrer a todos nós. Somos sim enfermos da alma e do corpo. Somos sim todos necessitados, uns mais do que os outros. Mas apesar de necessitados, já temos condições de auxiliar aqueles que caminham conosco, aqueles que estão ao nosso lado, pois muito já recebemos
e precisamos ser gratos. E a melhor maneira de agradecer é exercitar a fraternidade, a caridade. Sim, somos todos gratos. Gratos por este momento abençoado de luz e de bênção. Gratos pela presença do nosso irmão Daniel, que aqui vem de todo carinho, com toda atenção para conosco, para com a nossa casa, e enriquece a todos nós com a sua mensagem. Gratos ao Mestre Jesus, que nos concede tudo o que necessitamos. Nem tudo é o que queremos, mas com certeza é o que precisamos. Gratos a Deus pela oportunidade da vida, por mais um dia neste processo reencarnatório. Gratos a nossa Mãe Maria Santíssima, que está sempre a estender o seu manto de luz e de amor. Mas hoje queremos externar a nossa gratidão especial ao nosso querido Bezerra. Querido vovô, querido amigo, querido irmão, qualquer adjetivo carinhoso que usemos ainda será pouco para externar o nosso amor e a nossa gratidão por ti, Bezerra. Somos todos abençoados porque tu estás conosco, reencarnaste no nosso país, deixastes exemplos para todos nós. E na tua grandeza espiritual poderia estar em outra dimensão, mas graças à tua humildade e o teu amor por todos nós, permaneces junto a nós, nos orientando, nos abençoando, nos fortalecendo. Continua, Bezerra, intercedendo junto à nossa Mãe Maria Santíssima, junto ao nosso Jesus, por nós no planeta Terra, pelos momentos difíceis que estamos passando, mas momentos educativos, que com certeza aprenderemos as melhores lições. Continua, Bezerra querido, intercedendo junto ao nosso querido Ismael, pelo nosso Brasil, que também necessita de um rumo na direção da missão espiritual que lhe foi concedida, de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Aceite sim, querido Bezerra, o nosso mais sincero agradecimento. Aceite a nossa humilde homenagem. E a casinha do caminho possa continuar sob a tua orientação e a tua inspiração, com as portas abertas, recebendo todos aqueles que aqui chegarem necessitados. Abençoe a todos nós, trabalhadores, para que não nos falte o empenho, a coragem, a fé, mas acima de tudo a certeza de que tu estás conosco.
abençoe-me nos mais necessitados. E aqui, num gesto de muita humildade, aceite a nossa gratidão, dizendo: obrigado, querido Bezerra. E assim, com muita alegria, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz deixe ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, Obrigado, Bisa. E aí nós somos envolvidos por um misto de emoção, misturado com alegria. A gente não sabe se ri, a gente não sabe se chora, né? É alguma coisa que às vezes a gente não sabe explicar, né? Mas a explicação é fácil. Isso não é nosso, né? Nós estamos sendo agraciados com essa chuva de bênçãos, de luz, de paz. Isso é só uma demonstração que eles dizem assim, ó, acreditem, nós estamos aqui, confie. Tá certo? Relaxando, respirando mais fundo, vamos aos nossos triviais recadinhos. Alguns são triviais, mas temos um novo hoje. Mas vamos lembrar das nossas campanhas que são permanentes, né? do quilo e da costurinha. Aqueles que quiserem colaborar com o quilinho, tragam sempre nas nossas reuniões. Que quiserem colaborar com a costurinha, que é um enxovalzinho de bebê, é só chegar ali na nossa secretaria. E temos aquela caravana em especial, que vamos fazer de novo em setembro, depois em dezembro, que é lá na Ilha do Governador, um abrigo, né, de pessoas de rua. Então nós já fizemos em julho, nós vamos fazer de novo dia 26 de setembro e em dezembro. E nessa caravana a gente leva biscoito, suco, barbeador, pasta de dente, sabonete, desodorante em creme ou rolão, nunca desodorante spray ou aerosol, tá? Chinelo e roupa masculina. Aqueles que quiserem ir trazendo, a gente já está acumulando, não só para dia 26 de setembro, mas já para dezembro. Lembrando que também o CD da Bisa está na nossa secretaria. Agora, hoje eu quero dar um recadinho a todos vocês e quem está nos ouvindo também na live. Agora, semana que vem, nós vamos completar 1 ano que a nossa casa está aberta na pandemia. 1 ano. Trabalhando, graças a Deus, com todo o esquema de higiene sanitário que a gente precisa cumprir, graças a Deus, com muita paz, sem nenhuma intercorrência. Tá? Mas nós começamos há 1 ano atrás com esse sistema de agendamento, tá? Estava dando certo, tem complicado um pouquinho. Por quê? Porque a gente permite que as pessoas cheguem, já façam o reagendamento, para facilitar, não ficar todo mundo mandando. Só que amanhã, quando eu vou fazer a lista, eu já tenho 80% das vagas completas.
E aí as pessoas começam na quinta-feira a ligar para mim, eu tenho que dizer, não tem mais vaga. Confesso a você que eu fico constrangido. Começa na quinta-feira e eu já digo, não tem mais vaga. Dá até a impressão que eu faço seleção, escolho quem eu quero que venha. Não é isso. Gostaria que pudessem botar aqui 100 e tantas pessoas, mas não pode. Então, a gente agenda e muitos também faltam. Normalmente, por isso que tinha 90 hoje, mas 10, 15 pessoas faltam cada reunião. Aí eu deixo de agendar uns, agendo outros que faltam. Então, nós vamos fazer uma experiência a partir de semana que vem, tá? Não mais teremos agendamento. Será por ordem de chegada. Chegou, lotou, não entra mais ninguém. Tá? Então, querem chegar, querem uma vaguinha? Cheguem cedo. Quanto mais cedo chegar, maior probabilidade de encontrar vaga. Tá? Que aí a gente vai ter certeza que só vai vir quem quer realmente, não vai ter faltosa vaga. Então já sabe, a partir de quarta-feira que vem, para quem está no salão e para quem está nos ouvindo na live, tá? Chega na Casa do Caminho, chega ali, vão sendo assinalados, vai entrando, lotou, não entra mais ninguém. E aí todo mundo vai ter oportunidade de vir à reunião. É só chegar um pouquinho mais cedo. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma crítica? Fale agora, tá certo? Vamos fazer uma experiência, com certeza dará certo, mas vamos sair naquele mesmo esquema de sempre. Fiquem sentadinhos. Lá por trás, o nosso irmão Danilo vai orientar a saída devagarzinho por trás. E vamos todos na paz de Jesus.